Oi pessoal, tudo bem? Bom, nós assistimos o fracasso do Bergoglio em colocar a deusa Pachamama dentro do catolicismo. É claro que isso nunca ia dar certo, né? Inclusive teve aí alguns movimentos para ensaiar ou tatear também a introdução do deus Baal, mas nem pensar, a ideia foi rechaçada desde o princípio. E a gente vai tentar entender hoje por que o paganismo não deu certo e, inclusive, o que é o paganismo, que é o tema principal. Bom, pessoal, o paganismo é um termo utilizado pelas religiões abraâmicas, ou seja, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, para designar qualquer religião que seja diferente da sua, em especial as religiões politeístas, ou seja, as religiões que cultuam vários deuses. O termo paganismo vem da palavra paganos, que quer dizer camponês ou habitante dos campos. Isso aconteceu porque nos primórdios do cristianismo, essa religião foi introduzida primeiro nas grandes cidades, nos grandes centros, e só depois foi para as áreas rurais. Então os habitantes dos campos, os camponeses, tinham muita resistência em assimilar o cristianismo e preferiam permanecer com um culto aos seus deuses. Daí a designação. Então a pessoa era ou cristã ou pagã, ou seja, um camponês. É interessante do paganismo, a gente vê o paganismo como um conceito unificado, mas não é bem assim. O paganismo, a antropologia divide o paganismo em algumas áreas, em alguns setores, e é interessante a gente conhecer cada um deles para poder entender onde a Pachamama se encaixou aí nesse contexto, né? Bom, a primeira forma de paganismo que a gente vai ver aqui é o próprio politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses, onde cada um desses deuses representa um determinado segmento da vida. Então existe, por exemplo, o deus do amor ou dos relacionamentos, o deus da riqueza, deus ou deusa, né? Da riqueza, da saúde, da família, do trabalho, ou seja, cada segmento da vida tem o seu deus. E se a pessoa está com algum problema, vivendo algum problema dentro de um desses segmentos, ela vai fazer um culto ao Deus específico desse segmento, tá? Bom, a segunda forma é o xamanismo. O xamanismo e o politeísmo é um pouco parecido. A diferença é que no xamanismo há o hábito de se utilizar substâncias ou componentes psicoativos, ou seja, que alteram o estado da consciência. Então a própria Pachamama, se a gente for analisar, se utiliza muito a folha de coca, as folhas de coca, tanto no culto quanto no hábito de mascar as folhas de coca. Então ela pode ser considerada assim uma religião xamânica se a gente for analisar essas questões, essa característica do uso da folha da coca. A terceira forma do paganismo que a gente pode considerar é o panteísmo. O panteísmo se caracteriza por considerar tudo no universo como uma coisa só. E no panteísmo, os deuses ou Deus não apresenta características antropomórficas, ou seja, eles não têm a forma humana. E depois temos o animismo. O animismo e o panteísmo têm algumas semelhanças. A diferença é que no animismo, esses elementos da natureza, essas coisas da natureza, têm uma espécie de alma, são considerados como se fossem entidades vivas. Então você tem a árvore como uma entidade viva, os rios, as florestas, a montanha, o mar, a pedra, todos esses elementos possuem uma essência espiritual. Agora tem uma parte bastante interessante para a gente analisar, que é o neopaganismo. O neopaganismo é uma tentativa de reviver ou de revisitar os antigos cultos pagãos lá do passado e tentar trazer para o momento presente, para o momento atual, para o momento contemporâneo. A Wicca, por exemplo, é uma forma de neopaganismo, é uma religião antiga lá dos celtas que eles ressuscitaram, que eles revisitaram e trouxeram aí as práticas Wicca para os dias atuais.
A questão da Pachamama, inclusive, é interessante nesse aspecto, porque dentro do neopaganismo há uma divisão chamada ecletismo, que é a tentativa de conciliar, de unir essas antigas religiões junto às religiões atuais. Então, o que o Papa Francisco tentou, Papa Francisco não, né, o Bergoglio, o que o Bergoglio tentou fazer é uma fusão entre uma religião xamânica, que é o culto a Pachamama, e a religião católica, o cristianismo, tentando fazer aí uma espécie de ecletismo. Funcionou? É claro que não. Por quê? Porque o cristianismo ou o catolicismo é uma religião antiga, tem 2000 anos e ela já está muito consolidada, muito arraigada. É muito difícil você fazer uma ruptura dessas tradições que são muito antigas e tentar colocar uma outra coisa no lugar. Isso levaria séculos para poder começar a surtir algum resultado, e não da noite para o dia, do jeito que o Bergoglio tentou fazer. E por mais que ele tente emendar essa situação, ou tentar adotar caminhos ou estratégias diferentes, não vai dar certo justamente por causa disso. É uma religião muito antiga, muito consolidada e muito difícil de quebrar essas tradições. Tá bom, pessoal? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos numa próxima ocasião. Tchau!